Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Abílio aqui e estamos aqui para continuar as nossas aulas de literatura, tranquilo? Então, seguindo em frente, né, nossas escolas literárias, agora a gente tem uma escola literária que de certa forma vai trabalhar concomitante, né, ao mesmo tempo que o classicismo. Por isso a gente vai trabalhar com muitas questões que de certa forma retomam alguns aspectos que foram trabalhados na aula passada, tudo bem? Hoje, então, nós vamos falar sobre o quinhentismo, tudo certo? Tranquilo? Que é considerada a primeira escola literária brasileira, né? A gente já vai entrar nessa polêmica, inclusive, tanto por ser considerada escola literária quanto por ser brasileira, né? É um mar de polêmicas aqui que a gente vai entrar. De qualquer forma, né, quando a gente pensa então em quinhentismo, muito do contexto histórico, obviamente, geral, a gente já viu lá no classicismo, tá bom? Então, isso aqui ajuda, né, nessa parte, mas tem alguns específicos que vão nos ajudar a entender um pouco melhor o contexto no Brasil, né, a chegada, de certa forma, dos portugueses e o contexto da época ali, tudo bem? Então, primeiro de tudo, a gente tem a expansão marítima, né? É um fator essencial quando a gente pensa nisso, porque a expansão marítima é o que levou os portugueses a chegarem ao Brasil, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o termo descobrir ou descobrimento, né? Já vamos falar um pouco sobre isso também, mas vou tentar evitar aqui por questões de nomenclatura mesmo, tudo bem? Outro fator muito importante ali no início do século XVI é a Contra-Reforma também, tá bom? Então, por que a Contra-Reforma, né? Porque então vamos pensar, Portugal estava de certa forma tentando expandir os seus horizontes ali a partir da expansão marítima, né? Então eles estavam mandando navios, Vasco da Gama fez o Caminho das Índias, né? Não é a novela, é a rota do Vasco da Gama. E aí a gente pensa, né, de uma forma meio geral, se ele fez esse caminho, isso representa uma abertura para Portugal, né? E aí, voltando um pouco, voltando não, na verdade, avançando um pouco, a gente tem a Contra-Reforma, que é o que? A igreja percebeu que estava perdendo espaço, né? A gente já falou isso anteriormente, e ela se propôs, né? Ela fez várias propostas, de certa forma, para o quê? Para recuperar os fiéis, né? Para aumentar então o seu poder, obviamente, né? Ou melhor, para recuperar o poder perdido, tranquilo? Então a Contra-Reforma, para o nosso contexto, é isso que a gente precisa saber. Além disso, né, junto com a Contra-Reforma, houve a criação da Companhia de Jesus. A gente vai falar sobre isso especificamente quando a gente for falar sobre literatura jesuítica, né, na segunda parte aqui da aula, mas já é um ponto importante para a gente lembrar, né? A Companhia de Jesus, então, faz parte desse movimento da Contra-Reforma. Um termo, né, uma expressão que é bastante importante da gente lembrar também é, como Rousseau falou, né, o bom selvagem. Tá? A figura desse bom selvagem vai aparecer frequentemente durante essa literatura, apesar de quando o selvagem é descrito, na maioria das vezes ele não é muito representado como bom não, né? Pelo menos no comecinho ali até mas depois ele já vai adquirindo uma certa faceta maléfica, né? A gente vai ver o porquê disso. E, por fim, né, esse período que a gente está entrando agora, né, então a gente sai daquela literatura medieval, a gente sai do classicismo, que ainda é o fim, né, dessa literatura medieval, e, pensando aqui no Brasil, a gente entra no que é chamado de literatura colonial, tá bom? Tranquilo? Que vai até o romantismo ali, né, antes do romantismo, que é o arcadismo, tudo certo? Tranquilo? Então a gente tem que pensar, né? Esse primeiro momento foi uma literatura unicamente portuguesa, agora, né, com o quinhentismo, a gente começa a ter uma literatura que é produzida no Brasil, tá? Isso é importante. Alguns críticos tendem a considerar que é uma literatura brasileira, né? Mas há várias e várias polêmicas, eu sugiro vocês a pensarem principalmente como, né? É uma literatura produzida em terra brasileira, tudo bem? Então a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, é a primeira literatura, vamos pensar assim, produzida em terra brasileira. Não, mas ela foi produzida por um português, né, por um europeu, foi produzida para um português, para um europeu. Tudo certo? Então, o Brasil ali, obviamente, ele era o assunto e onde se escreveu, mas nada mais que isso, tudo bem? Então, a gente tem que sempre tomar bastante cuidado com essas nomenclaturas. Tranquilo? Aqui uma imagem para vocês, né, vai aparecer aqui
que é um quadro maravilhoso, da chegada, né, dos portugueses, foi retratado, né, dessa forma, da chegada então dos portugueses à Bahia, né, à orla ali, e eu gosto muito das cores desse quadro, acho muito legal, e como é muito bem representado, né, obviamente a partir da Carta do Caminha, mas é muito bem apresentado, muito fiel ao que o Caminha descreveu na carta dele, beleza? Só para ilustrar um pouco esse momento, esse período. Aí a gente vai entrar. Então, a literatura, quando a gente vai falar sobre do quinhentismo, né? Então, quando nós vamos falar sobre o quinhentismo, nós estamos pensando em uma divisão básica, tá? A primeira divisão, de certa forma, é a literatura de informação e depois a gente vai ter a literatura de catequese, tá? Então, primeiro nós vamos falar sobre a literatura de informação, que é o que está aparecendo aqui para vocês, tá? Aí a primeira questão, né, o primeiro ponto que se deve entrar em discussão que eu falei, né, que a gente ia comentar, é a questão do descobrimento do Brasil. Também, né, nesse caso, há várias polêmicas, há aquela historinha de que os portugueses se perderam, né, iam para a Índia e se perderam e acharam o Brasil, mas há vários relatos e vários registros, né, há registros, inclusive, de que em 1300 já havia um mapa de um navegador que ele chegou na costa, né, da onde se tornou o Brasil, e ele descreveu isso em um mapa, né? Então isso é muito legal da gente pensar porque muitas vezes essas historinhas, né, que acabam ficando, elas podem ser um pouco perigosas, porque a gente tem que considerar que Portugal, ele tinha, né, o país Portugal tinha uma intenção muito clara quando nessa expansão marítima, que era o quê? Não só buscar, né, recursos na Índia, mas também adquirir recursos em outros lugares, tá? Isso aconteceu não só com o Brasil. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com as intenções, né? É muito provável, obviamente não dá pra gente afirmar, mas é muito provável que Portugal tenha ido com intenção tenha chegado, né, com intenção ao Brasil. Tranquilo? Então, como eu já falei, né, a gente tem a Carta do Caminha como primeiro documento, mas também como primeira obra literária, né? Já a gente vai falar sobre esse caráter literário. É legal, né? O nome que ela recebeu é a Carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei Dom Manuel. É datado de 1500. E aí a gente vai pegar... Minha gata tá miando. Ela tá querendo alguma coisa, mas vou deixar ela miar um pouco. Espero que vocês não se sintam com dó dela. Então a gente vai pegar, né, o primeiro documento e também o primeiro elemento literário. Por que elemento literário? Né? Ela se caracteriza como o quê? Basicamente, né, de uma forma geral, como uma crônica de viagem, né? Também chamada de literatura de viagem. Né? A gente encontra várias nomenclaturas para esse período, mas o que a gente precisa, é necessário lembrar, é que ela é literatura por ser o relato dessa viagem, tá? Por isso que é chamado então de crônica de viagem, tá aparecendo aqui para vocês. Esses textos, de uma forma geral, eles eram muito descritivos, né? Porque se eu estou relatando a minha viagem, eu preciso da maior quantidade de detalhes possível. Lembra lá do humanismo, quando a gente falou do Fernão Lopes, né? Que eram textos super descritivos, né? As crônicas deles. Basicamente é a mesma ideia, né? Só muda que aqui o foco são as viagens desses navegadores, beleza? Sempre tinha um escrivão-mor, né? De certa forma, o escrivão principal ali. Então, junto com o Pero Álvares Cabral, veio o Caminha, beleza? O Caminha era o escrivão-mor ali dessa navegação, dessa expedição marítima. Tudo certo? Tranquilo até aqui? Vamos seguir em frente, então. Aí a gente tem, né, a presença, né, como eu estava comentando, de adjetivação. Né? Se são textos muito descritivos, a presença dos adjetivos é abundante. A gente vai ver isso em vários exemplos e vários trechos da Carta de Caminha. Tudo certo? Tranquilo? E aí tá. Outra questão muito importante que eu já até comentei com vocês é o interesse comercial, né? Então, Portugal, é fato que com a expansão marítima eles tinham tanto o interesse na mão de obra, né, em buscar mão de obra para conseguir trabalhar por eles, né? Eles queriam, obviamente, mão de obra escrava e também interesse comercial na questão dos tesouros naturais, né? Eles queriam buscar elementos que eles poderiam se utilizar, tá? Não tem o que fazer, gente. A gata tá miando. Deixa ela miar.
Então, eles tinham o objetivo, tá, de uma forma geral, de buscar por riquezas naturais. Inclusive, a gente vê isso logo no começo da Carta de Caminha, né, que ele fala basicamente: ainda não podemos descobrir se há ou não, né, riquezas naturais aqui, mas ele já tinha visto um índio, por exemplo, com um colar de ouro. Então, eles estavam pensando, né, obviamente, ele já estava informando ao rei que era muito possível que existissem sim riquezas naturais nessa terra. Tranquilo? Beleza? Então há um interesse muito claro aí. Depois a gente tem os principais nomes, né? Quando a gente fala então sobre literatura de informação, os dois principais nomes são Pero Vaz de Caminha, obviamente, né? Mas também Pero de Magalhães Gândavo, né? Todo mundo era Pero na época, né? Portugal. Então o Pero de Magalhães Gândavo ele aparece um pouco mais para frente, mas ele vai ser muito importante, principalmente por conta da presença, considerado, né, atribuída a ele a primeira história do Brasil, tudo bem? Então ele é muito importante para esse momento porque é a ele atribuída a primeira história do Brasil. Tranquilo? Beleza? E a gente tem o processo de aculturação, então, que é basicamente, vamos pensar, né? Os índios, antes dos portugueses chegarem, eles tinham a cultura deles, eles tinham as crenças deles, né? Obviamente isso durou por mais um tempo, mas a partir da chegada dos portugueses e das intenções dos portugueses, né? Essa é a pior parte, eles começaram a sofrer esse processo de aculturação. Guardem essa palavra, tá? Que é o quê? A perda da cultura, né? Ou melhor, a substituição de uma cultura por outra, tá? Então, os portugueses, eles começaram a impor as crenças e a cultura deles, e isso inclusive, existe um termo muito pesado para isso, mas eu acho que se encaixa muito bem, que é a expressão genocídio cultural, beleza? Então, é um dos maiores, né, que aconteceu na história do mundo, de uma forma geral, se a gente for pensar, porque haviam muitos índios aqui no Brasil e todos eles sofreram disso, né? Foram forçados, de certa forma, a trocar, e a gente vê os reflexos disso até hoje, beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, eu vou ler, né? Vai aparecer aí na tela cheia para vocês, só para a gente acompanhar e ver como funcionava mais ou menos. Eu achei esse trecho bem legal da Carta do Caminho, é um dos trechos mais interessantes, então percebam principalmente a adjetivação, percebam também, principalmente, a riqueza de detalhes com que ele descreve, tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, vou ler para vocês, tá? Muitos deles, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de osso nos beiços, e alguns que andavam sem eles tinham os beiços furados, e nos buracos uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. E aí andavam outros, quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor e metade de tintura preta, a modos de azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. E aí a gente tem também um exemplo aqui, né, da carta do Pero Vaz de Caminha, tá? É o manuscrito original, né? Eu queria saber como que a galera conseguiu entender essa letra dele, né? Porque nem a minha letra é tão esquisita quanto essa. Mas tudo bem, né? Nem tem louco pra tudo aí nessa vida. Aí a gente vai então continuando, né? Como eu falei, essa parte, né, o quinhentismo, ele é dividido em 2 partes. E aí nós temos então a segunda parte, que é a literatura de catequese, tá? Na apostila de vocês, inclusive, está dividido em 2 capítulos, mas eu achei de bom grado juntar tudo, porque querendo ou não, os 2 fazem parte do quinhentismo, tudo bem? E é interessante para que sobre um pouquinho mais de tempo para as outras escolas literárias, tá?
E aí a gente tem o alinhamento de Portugal com a Igreja de Roma, né? Por que esse alinhamento? Se a gente for pensar, os objetivos de Portugal eram bem claros, né? Eles queriam, de certa forma, relações comerciais, mas também, e muito importante junto com isso, né? Eles queriam, então, aumentar o poder deles. E, obviamente, como a Igreja também queria aumentar o poder deles, né? Eles deram as mãozinhas ali e foram todos em busca, então, de escravizar os índios, mas também catequizar os índios, beleza? Então, principalmente essa segunda parte, né? É a partir daí que a gente tem o surgimento dessa literatura de catequese, beleza? Com o objetivo de catequizar os índios, né? De ensinar a religião católica a eles. Tranquilo? Vamos lá então. Seguindo em frente, a gente tem como marco, né, dessa literatura de catequese as missões jesuíticas, né, que vieram aqui no Brasil, que começaram em 1549. E a partir, né, dessas missões jesuíticas, a gente tem uma visão, né, de certa forma bem clara, um desenho aí bem claro, que é o quê? Elas funcionavam como um aldeamento medieval. Eram criadas aldeias ali, então, né, desses padres que vinham para o Brasil, nessas missões, e a partir dessas aldeias eles catequizavam, né? Eles primeiro precisavam aprender a língua dos índios e a partir, né, se eles conseguiam se comunicar bem com os índios, eles faziam o processo de catequização de uma forma geral, tudo bem? Então, o que a gente tem, tá? Pensando nessas missões jesuíticas, a gente tem a característica central, basicamente, do que, né? Eles viam essas missões como divinas e humanizadoras, né? Então, era como se eles estivessem lá em nome de Jesus, né? Deus mandou eles para lá e, além disso, eles estavam, então, em um processo humanizatório, né? Eles estavam humanizando os índios que eram selvagens, beleza? Aqui o índio já começa a adquirir, então, lá na Carta do Caminho, ele tinha uma feição, de certa forma, inocente, né? De puro, etc. Né? Aqui o índio já começa, né, a partir desse momento, começa a ter uma feição um pouco mais maléfica, tá? E a gente percebe isso em alguns textos de uma forma muito clara, tá? Então, qual que era a visão deles? Evangelizar era igual a civilizar, beleza? Se o índio fosse evangelizado, ele seria civilizado. Transmitir a palavra de Deus permitia que os índios, né, eles pudessem então alcançar a identidade de cidadãos de uma forma meio geral, tudo bem? Obviamente não eram todos os índios, né? A maioria não aceitou essa imposição cultural, né? Então a relação que havia entre os índios e os colonos e os jesuítas era muito o quê? Era muito conflituosa, né? Existiam muitos conflitos, muitos embates, muitas tribos que eram hostis, de certa forma, mas obviamente, né, quando você quer juntar não, né? Quando você quer batalhar arco e flecha contra a pólvora, o negócio fica um pouco difícil, né? Então, sabemos a partir da história quem perdeu essa luta, certo? Uma outra questão muito importante, né, dessa literatura de catequese é o quê? O uso de determinados gêneros para a transmissão dessa religião, né, desses dogmas, né, dessa moral católica. Então, a gente tem principalmente o uso de manuais, de cartas, de sermões e os autos religiosos. Lembra que a gente falou lá no classicismo e também no humanismo, né? Principalmente no humanismo? Então, os autos religiosos, né, lá do Gil Vicente e até os autos medievais, eles influenciam muito, principalmente uma figura muito importante que vai aparecer aqui agora para vocês, que é a de José de Anchieta, beleza? José de Anchieta, quando vocês pensam em literatura de catequese, é o nome que vocês precisam lembrar, tranquilo? Beleza. Ele é o principal autor, né? Por isso que vocês precisam lembrar, obviamente, ele é o principal autor da literatura jesuítica, né? Ele fez parte das missões, ele é um dos principais nomes dessas missões, e além disso, de uma forma geral, obviamente, mas ele é o nome que mais deve vir à lembrança quando se falar de uma literatura de catequese, tudo bem? Beleza? Vamos seguir em frente então. Ele é também muito conhecido por ser o autor da primeira gramática do Tupi, né? Ele conseguiu entender muito bem a linguagem que era utilizada pelos índios, né? Pela maioria dos índios ali da costa,
E a partir desse entendimento, né, da linguagem, a maioria desses padres eram também formados em gramática, né, eles eram formados na língua portuguesa, e eles entendiam muito bem, então, como funcionava tudo aquilo, beleza? E aí, a partir disso, ele criou uma gramática e isso possibilitou o estudo da língua tupi e também o entendimento por parte de outros padres que vinham em missão, beleza? Então, ele tem um papel muito importante na história, não só na literatura, mas na história desse início, né, do Brasil como nós conhecemos hoje, né, da terra de Santa Cruz, beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Depois a gente tem, né, como eu estava falando dos autos medievais, a gente tem o teatro de catequese, que de certa forma ele misturava uma moral religiosa, né? Sempre quando aparecia a moral religiosa, a gente via de certa forma o bem, né? A moral religiosa era sempre algo bom, com os costumes indígenas, que eram sempre vistos como algo ruim, né? Como feios, como maléficos ou coisas do tipo. Tá? O mais importante desses autos é o Auto de São Lourenço, é a principal obra do José de Anchieta, que ele conta a história de São Lourenço, do santo, né, mesmo, e ele foi escrito, conta-se, né, obviamente, a data é sempre, nunca muito específica ali, mas é em 1587, tranquilo? Depois a gente tem versos de temas sacros, tá? Isso é bastante importante, com grande musicalidade e impacto moralizante. Então, além dos autos, né, que era o forte do Anchieta, ele também escrevia versos, ele escrevia poesia. E eles tinham essas características. Eram sacros, obviamente, né, eram voltados para a religião, tinham grande musicalidade, né? Então isso permitia uma maior facilidade na hora dos índios, né, E tem que lembrar também, né, ele também ensinava escravos, né, muitas vezes trazidos da África. Então, não eram apenas os índios que estavam sendo evangelizados ali, que estavam sendo catequizados. Muitos escravos vindos da África também eram, né, muitas vezes que fugiam, de certa forma, dos seus donos e se refugiavam nessas missões, ou que acabavam sendo libertados e tinham ali como único lugar para ficar, tá bom? Então, eles tinham essa função, né, tanto no teatro quanto na poesia, de evangelizar, de catequizar, simples assim, beleza? Por fim, né, a gente tem alguns poemas famosos dele também, que é poema A Virgem, A Santa Inês e Em Deus Meu Criador. Dentre esses, o mais importante, o que mais aparece em provas de vestibular é a Santa Inês, tranquilo? Eu trouxe um exemplinho aqui do A Santa Inês, que é bem curtinho, eu só peguei o comecinho, mas só para vocês entenderem, principalmente pegarem essa ideia de musicalidade, tá bom? Vou ler para vocês, vou colocar aí, tá? Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vida o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá um lume novo. Percebam então que o esquema de rimas aqui ele é muito pensado para dar essa ideia de musicalidade, né? Essa facilidade, tanto de decorar, né? Se vocês lerem isso aqui umas 2 vezes, vocês já vão estar pensando numa nota musical, aí já vão estar decorando. Então essa é a ideia, né? Era importante ficar na cabeça, tranquilo? Então, gente, quinhentismo é isso, vocês precisam lembrar principalmente dessa divisão, né, a literatura de informação e a literatura de catequese, os dois principais, né, nomes aí de uma forma geral, se vocês quiserem considerar os 3, né, o Caminha, o Gândavo e o nosso querido Anchieta, beleza? Tô relembrando aqui só para não ver se eu não estou perdido. De qualquer forma, a gente tem que pensar nesses 3 nomes, tá? Nessa literatura que é compreendida como o quinhentismo. Tranquilo? Beleza? E aí vocês têm os exercícios, então, que vão aparecer aqui para vocês. Na apostila de vocês vão ter do 10 ao 14 lá no Praticar, tá? Que está na página, entre a página 58 e 61. Depois vocês vão ter o Aprofundar, que está na página, são os exercícios 6 e 7, que está na página 79 e 80. E uma lista de exercícios que vai estar lá na Iônica com o gabarito. Eu aprendi agora a mexer no gabarito, beleza? Então já está lá para vocês. Quem não acessou ainda pode acessar, porque eu tive que colocar para funcionar o gabarito, eu tive que colocar um arquivo, né? Porque pelo que eu vi, pelo que eu entendi finalmente,
da plataforma, parece que cada vez que vocês entram, as respostas, as alternativas mudam de lugar. Então nunca tinha como eu passar um gabarito definitivo, beleza? Então eu coloco sempre agora um arquivo com o gabarito já, beleza? Mas obviamente façam os exercícios primeiro, depois vocês vão ver o gabarito. Tranquilo? É isso então, gente, nós ficamos por aqui, espero que todos estejam bem, continuamos, né, nesse modelo nosso de quarentena, mas espero que logo nós já estejamos juntos, já estejamos em sala de aula, porque eu sei que está todo mundo morrendo de saudade, tranquilo? Então, a gente se vê, a gente se fala, por enquanto fiquem bem e se cuidem. Até mais, tchau!